Mateus 27:51, o véu foi rasgado, né, quando Cristo morreu. Hebreus 8:1 é um texto poderoso. A Bíblia diz que temos um sumo sacerdote que se assentou à destra na majestade celestial e adentrou, veja o texto, o verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, termina o verso, não o homem. Então ele entrou no verdadeiro tabernáculo que Deus erigiu e não o homem. É isso que Paulo diz. E toda a carta apostólica de Paulo aos Hebreus é uma carta dedicada ao assunto do santuário celeste. É lindo, né? Então, se você quer compreender o que Cristo está fazendo no céu agora, muitas pessoas pensam que não estão fazendo nada, né? Que é os anjinhos voando e tocando as harpinhas. Leia o livro de Hebreus e você entenderá o ministério de Cristo no lugar santo e no lugar do Santo dos Santos. E por último, Apocalipse 21, verso 3, fechando aqui o propósito de Deus com o santuário, que é um propósito de habitação. Pode passar a próxima foto, então, por gentileza? Irmãos, a mensagem de hoje eu gosto muito dela, por quê? E os irmãos de Long Branch que estão aqui, eu sempre vou pregar lá também, mas essa mensagem eu nunca preguei em Long Branch. Então, que bom que vocês vão escutar essa mensagem a primeira vez. Eu comecei um estudo bíblico, né, com a Dani, com o Julimar, e talvez alguns outros aqui também sobre o Apocalipse, mas é um estudo de 23 temas, e 1 hora cada tema. Então, não dá para apresentar tudo aqui, né, todo o panorama do Apocalipse, mas essa vai ser uma boa introdução ao livro do Apocalipse. E até que eu aprendi isso aqui, igreja, fazem 5 anos, né, que eu batizei na igreja, e quando eu comecei o estudo do Apocalipse, todas as visões pareciam um conglomerado de visões, e era tudo confuso. Eu não sabia por onde começar, o que ler, o que era histórico, o que não era histórico, o que era futuro, o que já passou. E esta mensagem, baseada nesses 3 livros que eu disse, me ajudou a esclarecer o livro do Apocalipse. Então, no livro do Apocalipse, eu não sei se você sabe disso, João ele recebe 7 visões. Nós pensamos que João teve milhares e centenas de visões, né? Porque toda hora ele fala, e me foi mostrado, e vi, e abriu-se no céu, e vi o santuário. Mas ele tem 7 visões, e são 7 visões longas. Irmãos, todas as 7 visões que João teve, adivinha onde foi? No céu, mas seja mais preciso, aonde no céu? No santuário celestial, amém? Amém, irmãos. Então nós vamos estudar aqui, né, as 7 visões do santuário, em qual livro, igreja? No Apocalipse. Vai correndo para Apocalipse capítulo 1, pode passar a próxima foto também. Apocalipse capítulo 1, nós leremos então a partir do versículo 10, e essas são as 7 visões que João tem no santuário celestial. A visão 1 até a visão 3 acontece no lugar santo. Apocalipse, qual o capítulo que eu disse, igreja? Qual o versículo? 10. Ore comigo. Senhor Deus e bondoso Pai, por favor, estamos começando o estudo da Tua Palavra. Nos ajude a compreender o que vamos ler. Seja comigo e me ensine o que dizer, ó Pai, eu te peço, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Todos encontraram? Diga amém. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e eu vi por detrás de mim grande voz, como de trombeta, dizendo: o que vês? Escreve em livro, e mande às 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando vi o que, igreja? 7 candeeiros. Veja, esse versículo 12 ele é muito importante. Leia microscopicamente. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando vi 7 candeeiros de ouro. O propósito de João ter voltado era o desejo de encontrar quem era este que tinha uma voz semelhante ao chofar, semelhante a uma trombeta. E ele estava procurando essa pessoa. Mas a visão que ele viu primeiro foi do candeeiro, não foi da pessoa. Por que Cristo quis revelar para João o candeeiro? E lembre-se que o candeeiro, 7 lâmpadas, ficava do lado esquerdo do lugar santo. Então essa visão está acontecendo no lugar santo do santuário celeste. Voltei-me, olhe para a sua Bíblia, leia comigo. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando vi 7 candeeiros de ouro. E no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem. Como que ele está trajado, vestido de vestes talares, e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a alva lã, como a neve.
os olhos como chamas de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. E o seu rosto brilhava como o sol na sua força. Do versículo 1 até o versículo 20, vamos parar aqui no 16. Vamos parar no 16, mas até o versículo 20 é uma visão que acontece no lugar santo, do santuário celestial. E quando João volta, ele vê Cristo ministrando entre os 7 candeeiros de ouro. E o mesmo capítulo, no final, vai nos dizer que os 7 candeeiros representam o que, igreja? As 7 igrejas. Então, quando Cristo caminhou entre os candeeiros, isso simplesmente significa que Cristo conhece e caminha entre a sua igreja. Então, João viu Cristo vestido com vestes talares. A expressão vestes talares simplesmente significa roupa que vai até a inferioridade dos pés. E esta era a roupa que os sacerdotes usavam antigamente no santuário terrestre e que Cristo também usa com a sua estola sacerdotal no céu. Muito bem, preste muita atenção agora, porque eu vou dizer é importante. Cada visão que nós estudaremos no livro do Apocalipse, essa é a primeira. Elas são cenas organizadoras do livro do Apocalipse. Então aqui nós estamos estudando as 7 igrejas. E antes que Deus mostre o que vai acontecer com a igreja durante os séculos, desde o ano 31, quando Cristo subiu para o céu, antes de Cristo mostrar o que vai acontecer com a igreja durante os milênios e as eras, Deus primeiro transporta a igreja para onde? Para o céu, para nos dar a segurança que Cristo tem o controle de tudo. Então as cenas do santuário são cenas encabeçadoras. Tudo começa no santuário. E depois, preste atenção, começa um conjunto de 7 elementos. Então nós vemos o santuário e depois as 7 igrejas. Agora veremos novamente o santuário e depois os 7 selos. Veremos também o santuário, a terceira visão, e depois as 7 trombetas. Ficou confuso ou deu para entender? Deu para entender? Então as cenas do santuário, se alguém não tiver entendido, pode levantar a mão, porque o sermão de hoje é mais uma aula do Apocalipse, né? Então, as cenas do santuário, elas são cenas organizadoras, estruturadoras do livro do Apocalipse. Vamos, então, para a segunda visão, que acontece no capítulo 4 de Apocalipse. Então, a visão do capítulo 1 contempla o capítulo 2 e o capítulo 3, todas as 7 igrejas, né? Foi apenas uma visão, e agora veremos a segunda visão que João teve. Apocalipse, capítulo 4, leremos o versículo 1 e o versículo 2. Amém? Amém. Depois destas coisas olhei. E olha, depois destas coisas, significa que colocou um parênteses ali no versículo 3. E agora é uma outra visão, né? Depois dessas coisas olhei. E eis não somente uma porta aberta aonde? Uma porta, irmãos. Essa porta representa a primeira porta, que foi aberta do lugar santo, quando Cristo subiu ao céu. E eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de... Ora, nós não lemos a mesma coisa em Apocalipse 1:10? Uma voz de trombeta? Que ele voltou para ver quem falava com ele? Então, o capítulo 4, versículo 1, não está falando ou sugerindo que João estava escutando essa voz pela primeira vez. Ele só está citando que é a mesma voz que ele escutou antes, aquela primeira voz que ele ouvira, né? E essa voz falou com ele, o quê? Vem até aqui e te mostrarei as coisas que devem acontecer. Versículo 2, escute com atenção. Imediatamente eu o quê? Me achei em espírito, que significa que ele teve uma outra visão. Imediatamente me achei em espírito. E eis armado no céu, o que, igreja? Um trono. E no trono alguém sentado. E eu quero te mostrar que o trono, ele também se encontra no santuário celestial. Então aqui nós temos uma visão. Todo o capítulo 4 do Apocalipse fala sobre o trono de Deus. E o capítulo 5 é a entronização de Cristo e a inauguração do santuário. Irmãos, o capítulo 5 do Apocalipse, ele promove um lindo sermão, é lindo o capítulo 5 do Apocalipse. E a inauguração do santuário acontece no capítulo 5. Mas eu gostaria de falar disso, acredite em mim. Se fosse uma vigília eu falaria, mas fique para um outro tema, tá bom? A inauguração do santuário. Então, toda a visão do capítulo 4 e toda a visão do capítulo 5, porque a inauguração do santuário continua ali no trono de Deus.
Todas as cenas desses 2 capítulos ocorrem no santuário celestial. E eu te pergunto, o que acontece no capítulo 6? Os 7 selos. Entenderam? Então a segunda visão também é uma visão no lugar santo, e depois acontece o quê? Um conjunto de 7 elementos. Primeiro começa no céu e depois na terra, entenderam? Agora eu disse que nós veremos que o trono de Deus está no santuário celeste. Vá para Apocalipse capítulo 8, e já fique lá, você não vai precisar voltar de Apocalipse 4, porque é justamente no Apocalipse 8 que traz a terceira visão do santuário. Leia só o finalzinho comigo do versículo 3. Vamos lá, Adriane, Marcela, vamos ler a palavra de Deus, Apocalipse 8, finalzinho do versículo 3, irmão Sérgio, meu conterrâneo de Teoflotone. O finalzinho diz o seguinte: sobre o altar de ouro que se acha onde? Entenderam? E o altar de ouro é o quê? É o altar de incenso. Como nós sabemos, como nós temos essa certeza que esse altar de ouro é o altar de incenso? Não poderia ser esse o altar de sacrifício? Não, irmãos. Por quê? Porque Êxodo capítulo 27, verso 1 ao verso 7, nos mostra que o altar de sacrifício era feito de quê? De bronze. Era um outro metal, não era ouro. Então, um único altar de ouro era logo o altar de incenso, né? Então, leia comigo agora. Então, agora que você entendeu que o trono de Deus está no santuário celeste, leia comigo a terceira visão de João, a partir do versículo 3, amém? Do versículo 3, acredito que até o versículo 6. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar, com um incensário de ouro. E foi-lhe dado muito ou pouco incenso, igreja? E foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos, sobre o altar de ouro que se encontra diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. E o anjo tomou o incensário, encheu do fogo do altar e o atirou à terra. E sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, né, e terremoto. Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar. Muito bem, pare por aí. Veja comigo. Nós precisamos entender quem é esse anjo que está ministrando no lugar santo. E quem é este anjo, igreja? Você sabe? Jesus, amém, irmão. Jesus Cristo, obviamente, porque ninguém vem ao Pai senão por Cristo. E nenhum anjo pode interceder. Existe apenas um mediador entre Deus e o homem. A Bíblia diz isso em 2 Timóteo. E esse mediador é quem? Cristo Jesus. Então a Bíblia às vezes refere-se a Cristo Jesus como um anjo. Não significa que ele foi criado, não significa que ele não é eterno. Miqueias 5, verso 2, sempre falou, né, que a origem de Cristo é desde os dias eternos e dos dias das antiguidades. Ele sempre coexistiu com Deus e ele é Deus, Deus Filho, não é verdade? Mas a Bíblia chama Cristo de o chefe dos anjos, Meler Adonai, o anjo do Senhor. Aquele anjo do Senhor que Isaías disse que perdoa os pecados, que o profeta Zacarias disse que limpou o profeta Josué e perdoou os seus pecados. E anjo nenhum pode perdoar os pecados, senão Jesus Cristo, o chefe dos anjos. Então aqui nós vemos Cristo, e a Cristo é dado muito incenso, igreja. E Cristo começa a ministração no santuário celestial. E nós lemos o último versículo, que depois, né, os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. Então, uma cena no santuário celeste, e depois nós vemos também 7 elementos, né, diferentes, 7 trombetas. Agora, fica interessante, nós vamos para a 4ª visão do Apocalipse, que acontece também no santuário celestial, mas a 4ª visão, igreja, acontece no lugar santíssimo. Então, abra comigo a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 11. Apocalipse, capítulo 11, título do sermão, o santuário no Apocalipse, Cristo e o santuário no Apocalipse. Apocalipse, capítulo 11, verso 19. Todos encontraram? Amém? Abriu-se então o santuário de Deus, que se encontra onde? Que se acha no céu. E foi visto o quê, irmãos? Que item? Ah, que lindo! E foi visto a arca da aliança no seu santuário. E sobrevieram relâmpagos, vozes, terremotos e grande saraivada. Muito bem, pare por aí. Este é o último versículo, né, do capítulo 11. E aqui
o céu foi aberto, a quarta visão de João, ele foi levado aos Santos dos Santos, e ele viu o santuário de Deus, que se encontra no céu, né? Não o santuário terrestre, o santuário de Deus, por isso que fala que é de Deus, não do homem, existe essa diferença. E ele vê a Arca da Aliança. E nós sabemos que a Arca da Aliança pertence a qual compartimento, igreja? Ao Santíssimo. Justamente por isso, essa quarta visão, ela ocorre, né, no lugar santíssimo. O livro do Apocalipse, eu vou resumir para vocês, né, a diferença aqui do livro do Apocalipse. Do capítulo 1 até o capítulo 11, nós tratamos com a parte histórica do livro do Apocalipse. Então, os 3 conjuntos de 7 elementos, que são as 7 igrejas, os 7 selos e as 7 trombetas, é a parte histórica, que já passou. Né? Sabemos que estamos no último selo ainda para ser aberto, mas é que começou desde o ano 31. O capítulo 12 até o capítulo 14 é o tempo que nós estamos vivendo, que os teólogos adventistas chamam do grande conflito. O capítulo 12, 13 e 14 é o grande conflito da igreja, remanescente agora. E o capítulo 15 até a amarração profética, o capítulo 22, é a parte escatológica, que ainda vai acontecer. Ficou claro? Apocalipse 15, fechamento da porta da graça. Apocalipse 16, as 7 pragas, que nenhuma caiu ainda. Apocalipse 17 ao 19, o juízo sobre os ímpios, que não começou. Apocalipse 20, o milênio, que não começou. E Apocalipse 21 e 22, a cidade santa, né? A nova cidade. Então, assim é a divisão do livro do Apocalipse. E aqui no núcleo, nós temos a quarta visão, que é bem organizada, foi propositalmente colocada no núcleo do Apocalipse. Aqui nós temos o grande conflito. E depois existem 7 sinais. Nós já lemos até em Apocalipse 12, verso 1. Viu-se grande sinal no céu. 7 vezes ele vê algo diferente. Né? Então vamos para a quinta visão. A quinta visão, que também ocorre no lugar santíssimo, está em Apocalipse capítulo 15. Então saia de Apocalipse 11 e vá para Apocalipse 15, a partir do versículo 8. E todo o capítulo 15, né, trata sobre o santuário celeste. Esse é o capítulo do Apocalipse que mais vai falar sobre o santuário celeste. E também esse capítulo fala sobre o fechamento da porta da graça. Nós não temos tempo para ler todo, embora esse seja o menor capítulo do Apocalipse, mas eu vou ler com você a partir do versículo 5, tá bom? Até o final do capítulo. Amém? Depois destas coisas, abriu-se no céu o santuário do tabernáculo, termine do testemunho. O que era o testemunho no Antigo Testamento, igreja? Alguém diga. O testemunho era o quê? O testemunho era os 10 mandamentos, igreja. Escute Êxodo, capítulo 31, verso 18. E tendo Deus falado com ele, no Monte Sinai, deu-lhe 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedras escritas pelo dedo de Deus. Então, o capítulo 15 e o Apocalipse é assim. Ele sempre amplifica o que foi retratado anteriormente. Então, as 7 igrejas, preste atenção, vocês vão entender isso aqui facinho, que tem muita gente que confunde pragas com as 7 trombetas e acha que é a mesma coisa. Não, as 7 igrejas, os 7 selos, né, e as 7 trombetas, é tudo a mesma coisa. Apenas um vai amplificar o que a visão anterior trouxe. Então, temos as 7 igrejas ao longo dos séculos. Depois temos os 7 selos, né? A partir do ano 31, a ascensão de Cristo, até a morte de João, o primeiro selo, ano 100. O segundo selo, ano 100, até o ano 313, né? A ordem de Constantino, o selo 2. Aí começa o selo 3, o cavalo vermelho, do ano 313 ao ano 538. Eu vou parar por aqui, não vou citar todos, vou parar no quarto. O quarto, do ano 538 até o ano 1517, a Reforma Protestante. Então, os selos e as igrejas, né, e as trombetas, é o juízo de Deus, é Deus caminhando com seu povo ao longo das eras. Essa é a parte histórica do Apocalipse. Agora o capítulo 15, como eu disse, é a quinta visão, lembre-se disso. E aqui nós entramos na parte hermenêutica, mas final do livro do Apocalipse. Aqui nós estamos falando do fechamento da porta da graça. Né? Então leia todo o texto sem interrupção agora. Abriu-se no céu o santuário do tabernáculo do testemunho, não é verdade? Foi vista a arca da aliança ali. Novamente a João foi mostrado as leis de Deus. E agora no versículo 6, a Bíblia diz que então os 7 anjos que tinham os 7 flagelos saíram da onde, igreja? Do santuário, vestidos com roupas sacerdotais. Olha,
vestidos com linho puro e resplandecentes, e cingidos ao peito com cintas de ouro. Então, um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias da cólera de Deus, que vive pelos séculos dos séculos. Escute muita atenção o último versículo, versículo 8. O santuário se encheu de fumaça, procedente da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia penetrar o santuário enquanto não se cumprisse os 7 flagelos dos 7 anjos. Diferentemente, igreja, do capítulo 8, no qual a Cristo foi dado muito incenso, aqui nós não vemos nenhum incenso. Acabou o incenso, acabou a administração no lugar santo, acabou a administração no lugar santíssimo. Aqui ninguém, o versículo 8 fala, ninguém poderia mais penetrar no santuário. E a palavra ninguém significa as nossas orações. Nós penetramos o santuário com as nossas orações. E a Bíblia diz que ninguém mais poderá, a partir do capítulo 15 de Apocalipse, penetrar no santuário de Deus com as suas orações. Por isso, igreja, faça hoje o que Deus requer de você. Hoje arrependa dos seus defeitos de caráter. Vença-os pela graça de Cristo. Hoje forme um caráter simétrico ao nosso Salvador, a fim de que possamos ser habilitados a morar nas mansões lá do alto. Amém, igreja? Chegará um tempo, igreja, que não haverá mais tempo. Vou repetir. Chegará um tempo que não haverá mais tempo. Gênesis 6:3. O meu espírito não agirá para sempre no homem. Patriarcas e Profetas, página 140, parágrafo 1. Todo dia a porta da graça se encerra para alguém. Cada hora alguém está passando além do alcance da misericórdia. Sabemos, de acordo com Apocalipse 15, que haverá um momento universal que cerrará essa oportunidade de graça a todos os habitantes da terra. E quando Cristo sair dos santos, e ele dirá, está feito, as mesmas palavras que ele disse na cruz, está consumado. O capítulo 15, versículo 1, fala que com essas pragas dos 7 anjos, se consumou a cólera de Deus. E a palavra consumar é plenitude, não parcialidade. E quando se consumar a cólera de Deus, Cristo vai tirar a sua roupa sacerdotal, significando que não vai mais ser um sacerdote, um intercessor. Intercessor porque haverá o povo perdido e o povo santo. Não haverá necessidade de oração. Nós veremos a Deus pessoalmente. Adão e Eva não oravam. E não haverá mais intercessor, irmãos. Mas haverá um rei com ódio pelos aqueles que quebraram a sua lei. Por aqueles que mataram a igreja e estão bêbadas com o sangue das meninas dos olhos de Deus. E por isso Deus derramará as suas taças cheias da sua cólera. Agora vá comigo, por favor. Então, prestou atenção? O capítulo 6, capítulo 8, muito incenso. Capítulo 15, acabou. Ninguém mais entra no santuário. Agora vamos para a penúltima visão. A visão no capítulo 16, no versículo 17. Apenas um flash, mas que obviamente acontece no santuário celeste também. Então, no capítulo 15, a visão no Santíssimo e depois as 7 pragas. Agora, Apocalipse 16, versículo 17, a Bíblia diz que então derramou o 7º anjo a sua taça pelo ar. E saiu grande voz vinda da onde, igreja? Do santuário, dizendo o quê? Está feito, ou está consumado. Então aqui se encerra as pragas dos 7 anjos, e essa voz sai do santuário, né, dizendo, está consumado. E depois dessa cena, dessa visão do santuário, acontece os 7 castigos sobre os ímpios. E aí nós vamos para a última visão, vá para Apocalipse 21. Apocalipse 21 é a última cena que acontece no santuário celestial. Apocalipse 21, verso 3, com aquele propósito de Deus desde o início do santuário, que é o propósito da habitação. Apocalipse 21, verso 3. Então ouvi grande voz vinda do trono. Já aprendemos que o trono de Deus se encontra no santuário celestial. Então ouvi grande voz vinda do trono, né, dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens. Nós viveremos nesse santuário celeste, nesse tabernáculo. Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus, o que, igreja? Habitará com eles. Ah, que lindo, eu até me arrepio. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Parece que o profeta João aqui está incrédulo, né? Ao ele dizer, e Deus mesmo estará com eles. Então aqui se encerra, né, a 7ª e última visão de João, e depois ele vê 7 maravilhas da cidade nova. Então ficou claro aqui, irmãos?
Então, nós já lemos as 7 visões. Preste muita atenção, porque depois de ler tudo isso e de não ter nenhum proveito para a sua vida, né, não faz nenhum sentido. Tiago disse que devemos nos tornar praticantes da palavra e não só ouvintes. Então vamos colocar, eu gosto de trazer para a praticidade, o que isso agrega na sua vida, o que isso agrega na minha vida. Nós estudamos então, irmãos, 7 menções do santuário celestial no livro do Apocalipse. E eu quero mostrar para os irmãos que essas 7 visões do santuário no livro do Apocalipse, elas não estão dispersas ou jogadas ou desorganizadas nesse livro profético. Pelo contrário, elas são ordenadas perfeitamente. Elas seguem uma ordem criteriosa, uma ordem perfeita, né? São cenas organizadoras, esclarecedoras do livro do Apocalipse. Entenderam? Cada uma dessas cenas nos ajuda a dividir e a organizar o livro do Apocalipse. E eu quero falar para os irmãos aqui de 4 benefícios. Eu estou resumindo, que existem muitos benefícios do santuário celeste no livro do Apocalipse. Mas eu vou resumir aqui 4 benefícios desse estudo do santuário, né, no livro do Apocalipse. Pode passar a próxima foto. Então, o benefício número 1, né, depois a gente vai ler isso aqui, mas o benefício número 1 é uma comprovação do ministério de Cristo no santuário celestial. Entenderam? Porque muitas pessoas não acreditam que existe o santuário celeste. E só aqui no livro do Apocalipse nós vemos 7 menções a esse santuário no livro, né, do Apocalipse. 7 vezes, só no livro do Apocalipse. E existem muitas menções no livro de Hebreus, existem muitas menções em todo o Novo Testamento. Então, de fato, existe um santuário celeste. E o benefício do santuário no livro do Apocalipse é esse esclarecimento, né? Nos ajuda a comprovar o ministério de Cristo no santuário celestial. E neste mesmo ponto, eu vou colocar algo secundário. Outro benefício, a comprovação da teologia adventista sobre o santuário celestial. Porque quando nós fazemos estudo bíblico, eu gosto muito de dar estudo bíblico, e quando nós fazemos estudo bíblico com um não adventista, a pessoa nunca ouviu sobre isso. E quando você começa a falar sobre o santuário terreno, e você vai em Êxodo, Levítico, todo o Antigo Testamento, e você vai para o Novo Testamento, ainda no Antigo, né, você vai para Daniel, e explica Daniel 8 e 14, e explica o ministério de Cristo tendo 2 fases, na verdade, no lugar santo, até o ano 1844, e Cristo entrando no Santíssimo a partir de 22 de outubro de 1844, para começar o juízo de Deus, que já começou, né, Apocalipse 14, versos 6 e verso 7 nos fala sobre isso, o primeiro anjo, né, já começou o juízo de Deus, a saber, o juízo, qual juízo, igreja? Investigativo, que já começou. E quando você explica tudo isso e vá para o livro do Apocalipse, é inegável. É só essa pessoa falar assim, não, realmente eu não quero acreditar, mas é inegável dizer que não existe um santuário celestial. Então é uma comprovação da teologia adventista do santuário, e também, né, um outro ponto aqui terciário, é uma comprovação do nascimento profético da igreja adventista, que começou quando Irã Edson teve aquele insight no milharal, e ele foi levado ao santuário, e depois do desapontamento ele entendeu, né? Ele entendeu que aquela passagem não se referia à purificação da terra, e sim à purificação do santuário celestial, não é verdade? Muito bem, então esse é o primeiro benefício, e eu estou vendo que os irmãos, alguns estão desatentos. Vou perguntar, hein? Qual que é o primeiro benefício, então, do estudo do Apocalipse, do santuário? Uma comprovação do ministério, né, do sacerdócio de Cristo no santuário celestial. Quem quiser anotar, alguns aí estão anotando, anote mesmo, né? Vamos lá, então, o segundo benefício do entendimento do santuário no céu. 15 minutos, irmãos, eu termino, tá bom? Como eu prometi. Muito bem. O segundo benefício, né, além da comprovação do ministério de Cristo, o segundo benefício que nós temos aqui é que Cristo, e isso eu acho lindo esse benefício, né? Cristo, igreja, ele habita com o seu povo. Eu vou até me segurar para não chorar aqui, que eu amo esse benefício. Para mim é um benefício, eu ia deixar para o final, mas já vou falar para os irmãos, né? É o meu benefício preferido. Por exemplo, todas as cenas do Apocalipse que nós estudamos, se for lá em Apocalipse 3, né, mostra Jesus no santuário.
e depois as coisas que acontecem aqui na terra. Depois Apocalipse 4, João lá no trono de Deus, e depois os 6 selos aqui na terra, né? A igreja sofrendo, né, com o cavalo vermelho, muito sangue, o cavalo preto, escuridão, o cavalo amarelo, palidez e morte, né? Cristo começa lá no céu, porque, obviamente, Cristo queria comportar a sua igreja, mostrar à sua igreja que Cristo está no absoluto controle de tudo, e nada escapa da mão do nosso poderoso Deus. Inclusive, nós não lemos, mas Apocalipse 2, versículo 1, quando o anjo da igreja de Éfeso, a primeira igreja, do primeiro selo, do cavalo branco, se apresenta ali, a Bíblia diz, né, eu sou aquele que conserva na sua mão direita as 7 estrelas e que ando no meio dos 7 candeeiros de ouro. Cristo está no nosso meio, Cristo está conosco, e Cristo redimirá a sua igreja até o fim. E esse benefício do estudo do santuário no livro do Apocalipse é uma comprovação, ou melhor, é uma confirmação da profecia de Cristo, de Mateus 28, verso 20. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco, que igreja? Que bom que vocês terminaram, que eu não ia conseguir terminar esse verso sem emocionar aqui. Todos os dias. É uma confirmação que Cristo está no meio do seu candeeiro de ouro, no meio da sua igreja. Está com a sua igreja também. Desta forma, sem sal, uma igreja laodiceia, nem quente, nem fria, mas Ele está no meio da sua igreja. E eu louvo a Deus porque Ele está no meio da sua igreja. E é por isso, irmãos, que em todas as cartas, a cada uma das igrejas, Cristo disse o quê? O quê? Eu conheço. Ou o lugar que habita, ou conheço as tuas obras, ou conheço a tua habitação. Todas as igrejas, Cristo disse, eu conheço. E a palavra conheço, do verbo grego agnosto, significa que é um conhecer intimamente. Ele conhece intimamente o que cada igreja passou durante cada período da sua história aqui na Terra, né? Então vamos lá então para o terceiro ponto. O primeiro foi a comprovação do ministério de Cristo, né, no santuário celestial. O segundo benefício do estudo do Apocalipse, dessa forma, é que nós temos aqui a confirmação que Cristo está no absoluto controle de tudo e que Ele caminha no meio do seu povo, né? E o terceiro benefício, irmãos, é uma organização do livro do Apocalipse. Porque, como eu disse, antes de entender isso, todas as visões do livro do Apocalipse, para mim, eram um conglomerado de visões que eu não sabia onde começava, onde terminava. Então, esta compreensão do santuário celeste nos ajuda a dividir o livro do Apocalipse. Vou citar aqui 2 exemplos. Talvez o tempo está corrido, né? Como eu falei quem lembra que eu falei aqui do que? Me ajudem. Das pragas e das 7 trombetas. E tem muita gente que fica confuso, que acha que é a mesma coisa. E tem, né, padrões e coisas semelhantes. Mas por que são diferentes? Porque, irmãos, as 7 trombetas estão em Apocalipse 8. Quando Cristo entra no seu santuário e a Ele foi dado muito incenso. E quando que foi dado muito incenso para Cristo começar a intercessão? Ora, fácil, no ano 31, quando Ele subiu para o céu. E é logo ali que aparecem as 7 trombetas. A Bíblia fala que depois que Cristo recebeu muito incenso, né, então os 7 anjos, quem lembra? Apocalipse 8, verso 6. Então os 7 anjos, que tinham as 7 trombetas, prepararam-se para tocá-las. Então, você não pode deslocar as 7 trombetas no início do ano 31 lá para o final. Então, as 7 trombetas devem cobrir os 7 juízos de Deus ao longo das eras. Então, a primeira trombeta tem a ver com a queda de Jerusalém, no ano 70, a segunda, a queda de Roma, e assim sucessivamente. Então, as trombetas, semelhantemente aos selos, semelhantemente às igrejas, né, ela aconteceu ao longo das eras. Amém, igreja? Ficou claro? Amém? Já as pragas. E é o santuário que nos ajuda a entender isso. Porque Cristo entrou no santuário no ano 31. Agora, em Apocalipse 15, lembrando que em Apocalipse 11 é 1844, quando foi visto o lugar santíssimo. E começa o grande conflito. Em Apocalipse 15, esse tempo não chegou ainda, é o fechamento da porta da graça. E se não chegou ainda o fechamento da porta da graça, como a gente poderia dizer que as pragas é a mesma coisa que as trombetas? Não, as pragas não aconteceu. Ou você já viu alguém aí que mora num lugar que tem um rio de sangue? Ou alguém já conheceu alguém que já caiu do céu na cabeça dele uma pedra de 50 quilos? Né? Ou alguém que disse que o sol na casa dele está 7 vezes mais quente? Então as pragas não começaram a cair ainda.
E a Apocalipse 15 nos deu essa confirmação de que Cristo, quando terminar o seu ministério, o seu santuário vai se encher de fumaça, porque procedente da glória de Deus e do seu poder, e ninguém poderá entrar no santuário até que se cumpra os 7 flagelos dos 7 anjos. Então você também não pode desrespeitar a hermenêutica do Apocalipse e transportar as 7 pragas para o início do livro do Apocalipse. E é o santuário, é unicamente o santuário e as visões do santuário que nos ajuda a ter um método de estudo. E eu estava procurando essa palavra, tinha fugido da minha mente, e esse é o terceiro benefício do estudo do santuário no Apocalipse. Ele nos providencia um método de estudo perfeito. E agora eu vou fechar a Bíblia como indicamento, né, que nós estamos já no final do sermão. Eu vou terminar, né, eu disse que eram 4, né, benefícios. Será que tem alguém aqui que lembra dos 3 primeiros benefícios? Eu sei que a irmã ali no vestido azul estava anotando tudo. Teve outros irmãos que estavam anotando aí também. Eu gosto de repetir, porque a repetição é um ótimo método de aprendizado. Talvez aqui eu fale outra vez o quanto Paulo repetia. Não sei se você já viu isso nas cartas paulíneas. Ele sempre falava um verso anterior igualzinho o verso posterior. Ele queria que o povo, né, ficasse encucado na mente. Irmãos, eu orei a Deus no banco, enquanto eu estava ali do lado da minha esposa, e falei assim: Senhor, eu vim de longe, foi cansativo, né? Eu estou morando na casa do irmão Júnior e da saudosa irmã Jocilene, que em fevereiro descansou na mensagem do terceiro anjo, mas que com certeza ressuscitará para escutar o concerto de Deus, né, com Israel espiritual. Ela morreu em fevereiro desse ano, infelizmente. E nós compramos a casa desses irmãos da nossa igreja, e eu louvo a Deus que uma casa já abençoada, né, casa de adventista. E nós estamos mais longe, eu estou num lugar pacato, na roça, lá em Phoenixville, né, tem cavalo, boi, tá uma delícia. Mas o problema é muito poison-ivy. Quem aqui já pegou muito poison-ivy? Vocês não sabem o que é? Já pegou, né, irmão? Aquela planta, aquela ortiga do Brasil que tem aqui? Nossa, poison-ivy, meu pai. E a gente está morando lá. Então a viagem hoje foi cansativa, deu 3 horas, né? Eu estou mais longe do que Filadélfia. Então, assim, a gente veio com a criança, aí teve que parar, trocar a fralda, alimentação. E eu sentei ali e falei: Senhor, eu não vim aqui só para apresentar o santuário celestial. Eu vim aqui, Senhor, porque eu quero que os irmãos saiam daqui com essa compreensão bíblica da importância do santuário celestial no livro do Apocalipse. Senão não teria nenhuma finalidade a minha vinda até aqui. Então lembre-se, por favor, irmãos, nós temos uma tendência a esquecer as coisas de Deus muito rápido. Nós vemos um filme e fica aquela imagem, né? Vou nem falar o nome da imagem, mas é uma imagem terrível na cabeça, fica gravada. A gente vem para a igreja, escuta uma palavra linda do livro do Apocalipse, e nós saímos daqui, a parábola de Cristo, né? Parece que vem o vento e leva a semente, vem o pássaro e come a semente, vem as pedras e esmagam. Irmãos, acorde, irmãos. Não ouse você trocar a eternidade por uma vida tão passageira, frívola. Não ouse. Os nossos interesses eternos não podem ser colocados em meras probabilidades. Então, benefício número 1, o Apocalipse nos apresenta, né, um método de estudo. Não, esse é o terceiro que eu falei, desculpe. O Apocalipse é uma comprovação da teologia adventista e do ministério de Cristo no santuário celestial. Do nascimento profético da igreja. O benefício número 2, o Apocalipse prova que Cristo caminha com a sua igreja até o final, triunfantemente. Cristo triunfante. Um outro livro do Espírito de Profecia, leia, tá bom? Cristo triunfante, é um livro lindo. Terceiro benefício do estudo. Como a irmã anotou tudo ali, que lindo, hein? O terceiro benefício é uma metodologia do estudo, né? O livro do Apocalipse. Nós temos um método de estudo. O que é as trombetas, o que é os selos, o que é as 7 pragas. E o último benefício, preparados? Anotem aí, o último benefício é a habitação de Deus com seu povo. Oh, glória! Então, o livro do Apocalipse, eu preguei para a igreja aqui, online. A última vez que eu preguei aqui foi ano passado. Mas eu preguei online, muitos irmãos estavam presentes. Eu preguei um sermão que chama Caminhando com Gigantes, não sei quem lembra. E eu fiz um paralelismo entre o livro do Gênesis e o livro do Apocalipse. Irmãos, existe muito paralelo, muito. E não vou falar aqui, já falei no sermão. Quem perdeu, não perda mais os cultos da noite, tá bom? Então, existe um paralelo muito grande. E Apocalipse 21, verso 3, amarra toda a narrativa do livro de Gênesis. Toda a narrativa, irmãos.
Escute novamente o meu verso preferido da Bíblia. Então ouvi grande voz vinda do trono, que é Deus, irmãos, falando. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. Irmãos, Deus criou um mundo perfeito e apenas no 7º dia ele descansou. Deus providenciou para João 6 visões e na última visão ele entra no Shavu. Irmãos, eu nem falei das festas. Toda visão cobre as 7 festas também que os judeus tinham. Isso é lindo. Irmãos, isso é muito lindo. Leia esses livros que eu recomendei. Irmãos, a última visão é o Shavu, é a festa dos tabernáculos, é nós no sábado eterno com o nosso Deus. E é justamente por isso que Apocalipse 21, verso 4 diz: Deus habitará com eles, eis o tabernáculo de Deus com os homens, o sábado eterno, o milênio com o nosso Deus Todo-Poderoso. A eternidade com o nosso Deus nós entraremos no gozo do Senhor, todo dia será uma delícia, todo dia terá as delícias do sábado. Não é só o sábado que tem as delícias, irmãos. Nós vivemos o princípio do sábado, 6 dias, e isso que faz o sábado um dia tão especial. E nós viveremos o gozo eterno do nosso Deus. Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus. E Deus mesmo. Você já pensou que você verá a face do nosso Deus? E contemplarão a tua face. E ali estará o nome dele. Irmãos, que privilégio, né? Eu quero muito ver meu Salvador. Eu gosto daquela música, né? No céu eu quero ver mamãe, lembrar dos dias tidos com amor. Quero ver amigos meus, os quais partiram antes de mim. Mas primeiro quero ver, habitaremos com Deus. E este é o último benefício. O livro do Apocalipse segue a narrativa bíblica do Gênesis. Então, leia comigo. Eu acho isso aqui lindo, irmãos. A primeira visão, Apocalipse 1. Cristo faz a mediação, ele caminha entre o seu povo, entre os candeeiros de ouro. A segunda visão, Cristo no Apocalipse, preste atenção, igreja. Todo Apocalipse é Cristo, irmãos. A mensagem do Apocalipse, não existe mensagem bíblica mais cristocêntrica do que o livro do Apocalipse. Apocalipse 4, Cristo trabalha por seu povo, amém? A inauguração do santuário. Apocalipse 8, Cristo intercede pelo seu povo. Como escaparemos nós da destruição se negligenciarmos tão grande salvação? Veja, tudo isso que Cristo faz pela sua igreja, Cristo intercede por seu povo com muito incenso que lhe foi dado. Apocalipse 11, Cristo faz expiação pelo seu povo no ministério do lugar santíssimo. A expiação, um juízo investigativo. Apocalipse 15, Cristo vinga o seu povo. Apocalipse 15 fala: e os vencedores da besta que se achavam em pé sobre um mar de vidro mesclado de fogo, tendo harpas de Deus e cantando o cântico de Moisés, o cântico do Cordeiro. Que lindo! Cristo vinga o seu povo. E dura coisa é cair na mão de Deus. Deus vingará o sangue dos derramados, do povo de Deus que morreu ao longo das eras. Cristo vinga o seu povo. E nós devemos ter sede e fome de vingança. Eu sinto muito tristeza por todos os mártires, pessoas que morreram, e foram milhões. Os números estão nos milhões, e Cristo vingará o seu povo. Cristo, Apocalipse 16, finaliza a sua obra, está feito, e finalmente Cristo habita com o seu povo. Então, o Apocalipse tem essa amarração do Gênesis. Cristo trabalha 6 dias. E Cristo, irmãos, mais do que você, mais do que eu, está ansioso para entrar nesse sábado eterno. Porque se nós estivéssemos tão ansiosos como Cristo, nós estaríamos doidos aí pregando e dando estudo bíblico e batizando. Mas entra ano e sai ano e tem muitos adventistas que não levam uma pessoa para a igreja. Que eu saia daqui hoje, que você saia daqui hoje, também determinado a habitar com Cristo. E como podemos apressar a vinda do nosso Senhor? Com a pregação do Evangelho, que é o principal sinal que antecede a vinda de Cristo. O Evangelho eterno será pregado, o Evangelho eterno. Existe o evangelho verdadeiro e o evangelho falso. Mas o evangelho eterno de Apocalipse 14, verso 6 ao verso 12. Os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Cristo Jesus, enaltecendo a 4ª lei que tem sido desprezada. E lembre-se que é justamente por isso que os anjos saem do Santíssimo. Os anjos de Apocalipse 15 saem com as 7 taças da ira de Deus, porque Deus está irado, porque dentro do Santíssimo tem uma lei que está sendo grandemente rejeitada pelas nações.
E é o meu dever, o seu dever, com muito amor, exaltar essa lei do nosso Criador. Muito bem. Certinho, 1h, passei 1 minuto, me perdoe. Quantos aqui hoje aceitam a intercessão de Cristo? Aceitam que Cristo caminha com o seu povo? Aceita que Cristo quer habitar eternamente com você? Amém? Levante-se comigo, vamos orar. Deus seja louvado. Eu estava com saudade dos irmãos. Não sei se os irmãos tiveram saudade de mim, mas Deus sabe que a sinceridade do meu coração, eu estava com saudade dos irmãos da igreja de Nurque. Que Deus abençoe grandemente a igreja daqui. Oremos. Senhor Deus e bondoso Pai, louvado seja o teu nome e louvado seja Cristo Jesus. Porque quem, ó Deus, é semelhante a ti? Em breve, ao meio-dia, que nós estaremos todos juntos como uma linda igreja sobre esse mar mesclado de vidro e de fogo, cantando este hino e dizendo: ó Deus, grande e maravilhada sejam as tuas obras, ó Senhor de todas as nações. Ó Deus Todo-Poderoso, sabemos que com grande poder Cristo vencerá a besta, o falso profeta e todos os inimigos de Cristo. Sabemos que aqueles que estarão com o Cordeiro também obterão vitória sobre todo o maligno e todo o mal. Mas sabemos, ó Pai, que a chave para obter vitória sobre o mal é andar com Cristo e jamais satisfazer as concupiscências da carne. Então nos ajude, ó Pai, a andar no Espírito, como Noé andou, como Enoque andou. Nos ajude a ter unidade de pensamento com Cristo. Nos ajude, ó Pai, a andar agora com Cristo no seu santuário, entendendo que Cristo está aqui se eu sigo sinceramente. Abençoe a igreja de Nurque de forma poderosa e que essa mensagem possa ficar gravada no coração deles. E que, principalmente, ó Pai, 2 aspectos: que Cristo caminha entre o seu povo e Cristo quer habitar com o seu povo. Nos ajude, ó Pai, a viver para a nossa missão, a pregar a mensagem do terceiro anjo e a abreviar a sua vinda. Perdoe os nossos pecados, ó Pai, que são muitos, mas nos ajude, ó Pai, porque precisamos muito da sua ajuda. Te pedimos isso humildemente e abençoe também o alimento que teremos em nome de Jesus. Amém.